Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo sobre compatibilidade matrimonial e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo critério de compatibilidade matrimonial da astrologia védica, que se chama Vaishya Kuta. Vaishya em sânscrito significa controle, mas também pode significar vassalagem. E Kuta significa, em sânscrito, aspecto ou critério. Então, quando nós unimos a expressão Vaishya Kuta, significa o critério do controle. E o critério do controle, ou Vaishya Kuta, é o segundo critério de um conjunto de 8 critérios de compatibilidade matrimonial da astrologia védica, que são chamados em sânscrito de Ashta Kuta Milan. Ashta em sânscrito significa 8, Kuta, como eu já tinha traduzido, significa critério, aspecto, e Milan significa união, matrimônio, casamento, aliança. Unindo a expressão Ashta Kuta Milan, são os 8 critérios de compatibilidade matrimonial. Então, o critério do controle, que é o Vaishya Kuta, ele fica sendo o segundo critério numa ordem divinamente organizada, e o segundo critério ele tem um peso maior do que o primeiro critério que a gente trabalhou no vídeo sobre Varna Kuta, ou o critério da casta. Então o critério do controle ele tem um peso um pouco maior do que o primeiro. E tudo que você precisa saber é basicamente a sua lua natal, pela astrologia sideral, o signo que ela ocupa, e também saber a lua e o signo da lua da outra pessoa envolvida nessa relação que vocês estão calculando a compatibilidade. Então, se você tem o interesse de aprender a calcular manualmente, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Só que se você achar que calcular manualmente pode ser muito difícil e pesado, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a calcular automaticamente a sua pontuação do Ashta Kuta Milan, os outros critérios de compatibilidade matrimonial, utilizando o programa Jagannatha Hora. Então, se você tem o interesse já de calcular automaticamente, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te direcionar para um vídeo que tem escrito na capa os 8 critérios de compatibilidade. Então, você clicando nesse link, você vai cair diretamente nesse tutorial, que vai te levar ao programa Jagannatha Hora, que você só basta inserir os seus dados e os dados do seu parceiro ou parceira, que você vai gerar o cálculo automaticamente. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, aí você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Então, o que é o critério do controle? Esse nome parece um tanto vago. Que tipo de controle de vassalagem é essa? Eu gosto de traduzir o Vaishya Kuta como sendo a compatibilidade entre o animal, entre os animais dos signos zodiacais das luas, das duas pessoas envolvidas, que é exatamente isso o que esse critério vai tratar. É sobre a compatibilidade dos animais associados ao signo zodiacal das duas luas envolvidas. Esse critério, ele não faz discernimento se trata de homem ou mulher, um casal hétero, um casal gay, um casal lésbico. Esse critério não é importante saber o gênero, o sexo das duas pessoas. Ele não vai fazer muita diferença no diagnóstico, na aplicação dele, tá certo? Então eu não vou nem entrar nesse critério nesse vídeo. Só que
objetivamente, resumidamente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês as datas de aniversário dos signos pela astrologia sideral na primeira tabela, aí depois eu vou mostrar uma tabela sobre a classificação dos tipos de animais que são relacionados com os signos dos zodíacos. E na terceira tabela eu vou mostrar para vocês a aplicação da pontuação, como você lê objetivamente a pontuação. Então vamos agora ver essa tabela dos aniversários dos 12 signos zodiacais. Nessa tabela aqui, o aniversário dos 12 signos é baseado no signo solar e calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, a primeira dúvida que aparece quando eu falo sobre o aniversário do signo solar é o seguinte: ué, Lucas, por que você está mostrando uma tabela com o aniversário do signo solar se o sistema de Ashta Kuta Milan, os 8 critérios de compatibilidade matrimonial da astrologia védica, eles levam em consideração a Lua? Então, não seria mais lógico você dar as datas de aniversário dos signos lunares? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, então eu vou responder da seguinte maneira: o Sol é sistemático, então o aniversário dos signos ele é sistemático, ele sempre tem uma janela aí de 30 dias, isso anualmente não muda, assim, só com a precessão das estrelas, que a cada 72 anos que o aniversário vai mudar. Mas assim, no tempo de vida do ser humano, o que eu estou tentando dizer é que não muda. Então, se o seu signo solar, pela astrologia sideral, ele vai mudar quando você fizer a transição da astrologia tropical para sideral, intuitivamente, as efemérides dos outros planetas também vão mudar. Então, o seu signo da sua Lua vai mudar, o do Mercúrio, de Vênus, de Marte, Júpiter, Saturno, dos nodos, o ascendente, tudo vai mudar. Então, eu só coloco essa tabela para você ter uma ideia de quão vai mudar. Então, o aniversário de Áries, para quem tem o Sol em Áries, começa a partir do dia 17 de abril, Touro é a partir do dia 18 de maio, Gêmeos a partir de 18 de junho, Câncer a partir de 20 de julho, Leão a partir de 20 de agosto, Virgem a partir de 20 de setembro, Libra a partir de 20 de outubro, Escorpião a partir de 19 de novembro, Sagitário a partir de 19 de dezembro, Capricórnio a partir de 17 de janeiro, Aquário a partir de 16 de fevereiro e Peixes a partir de 18 de março. Então, essas são as datas do aniversário dos signos solares. Só que a técnica, como eu falei anteriormente, a técnica de Ashta Kuta Mila, os 8 critérios de compatibilidade matrimonial, ele afere os signos das luas. Então, eu estou colocando essa tabela aqui para dizer para vocês que uma mão lava a outra. Então, se o seu signo solar, quando você faz a transição da astrologia tropical para a astrologia sideral, o seu signo solar vai mudar, então uma mão lava a outra. Então, todos os outros, as efemérides dos outros planetas vão mudar, inclusive a da Lua, que é o que interessa para esse vídeo. Então, você tem que, na verdade, saber a posição da sua Lua pela astrologia sideral, e qual é o signo sideral que a sua Lua ocupa para você levar adiante essa técnica. Então, aqui nessa tabela, nós temos na coluna da esquerda o tipo de animal, que é o que se chama de Vaishya. Então, cada animal, ele exerce um tipo de controle sobre os outros animais. E na coluna da direita, nós temos os signos zodiacal, os 12 signos que são chamados de Rashi. Então, a palavra sânscrita para signo zodiacal é Rashi. Então, os signos são organizados em 5 tipos. São os quadrúpedes, os bípedes ou humanos, os aquáticos, selvagem e inseto. Os animais quadrúpedes são chamados em sânscrito de Chatuspada.
Chatuspada, vamos desmembrar a palavra. Chatu vem de chatur, que significa 4 em sânscrito, e pada significa patas ou pés. Então, quando nós unimos Chatuspada, significa quadrúpede, que são os signos de Áries, Touro, Sagitário e Capricórnio. Áries é representado como sendo um carneiro, e o carneiro é quadrúpede. O touro é representado pelo boi, que é quadrúpede. O Sagitário, ele tem uma peculiaridade, porque na astrologia védica, o Sagitário é representado como um cavalo e um arqueiro montando o cavalo. Então, o cavalo, ele é quadrúpede. Na astrologia helenística, o Sagitário é representado por um centauro chamado Quiron. Então, o centauro é um cavalo que tem metade homem e metade cavalo. Só que na astrologia védica não existem centauros, existem arqueiros que montam cavalos. Então, a simbologia de Sagitário para os Vedas é um arqueiro montado num cavalo. Então, ele cai na categoria de quadrúpede por causa do cavalo. E também o Capricórnio. Na visão védica, o Capricórnio é um alligator, ou um jacaré, ou um crocodilo, que é chamado em sânscrito de Makara. Makara significa animal marinho. E o alligator, ele tem 4 patas, então ele cai na categoria de quadrúpede. Só que na visão da astrologia helenística, o Capricórnio, ele não é um alligator, ele é uma cabra com rabo de peixe, que foi aquela cabra que cuidou de Zeus quando o Zeus foi colocado sobre a tutela dessa cabra, para ele não ser morto pelo pai de Zeus, que é o Cronos. Então, na visão helenística, é uma cabra com cauda de peixe. Então, a cabra, ela também tem 4 patas, é quadrúpede. Então, isso significa que se você tiver a sua lua natal no mapa védico em Áries, Touro, ou Sagitário ou Capricórnio, você exerce o controle de um animal quadrúpede. E o bípede ou humano são chamados em sânscrito de Nara. Nara significa humano. E são todos os signos que são humanos, que a simbologia deles é um ser humano, que é Gêmeos, Virgem, Libra, Sagitário e Aquário. As pessoas que são novatas na astrologia, elas tendem a pensar que Libra não é representado por nenhum animal, por nenhuma criatura, mas sim um ser inanimado, um objeto inanimado, que é uma balança. Mas não é verdade. Na astrologia védica, Libra é representado por uma mulher que segura uma balança. E o Sagitário, como eu já tinha mencionado, ele é um arqueiro montado num cavalo. Então, o Sagitário, ele cai tanto na categoria de quadrúpede quanto de bípede ou humano. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Gêmeos é um casal de um homem e uma mulher. E Virgem é uma menina virgem. É uma menina prepubescente. E Aquário é um rapaz que é Ganimedes, na perspectiva da astrologia helenística, é Ganimedes, segurando o pote com a ambrosia. Então, ele é também humano. Em terceiro lugar, nós temos os aquáticos, que são chamados de Jala-chara. Então, vamos desmembrar essa palavra. Jala, no sânscrito, significa água, e chara é do verbo char, que significa movimentar-se, andar, vagar. Então, são os animais que andam pela água ou dentro da água, são os animais aquáticos. E são eles Câncer, Capricórnio e Peixes. O Câncer é representado por um caranguejo, que ele é centípede.
Só que diferentemente do escorpião, que também é centípede, só que o escorpião ele não vive na água. E o caranguejo, ele é um crustáceo, então ele vive ora na água, ora na terra. E o Capricórnio, como eu falei para vocês, na astrologia helenística, lembremos que o zodíaco veio para a Índia através da influência da astrologia helenística. Então, a classificação do Vaishya, ela segue a simbologia helenística dos signos. Então, o Capricórnio, ele é uma cabra com rabo de peixe. Então, ele é tanto quadrúpede como um animal sem pé. Então, os aquáticos são animais também que podem ser sem pés. E na visão adaptada da astrologia helenística para a védica, é o que se chama do aligator, do jacaré, do crocodilo, que ele é um animal aquático. Então, quem tem a lua em Capricórnio sideral vai ocupar tanto o Vaishya ou o controle de ser quadrúpede e aquático ao mesmo tempo. E peixes, como o próprio nome já diz, são dois peixes amarrados por um cordão nadando em direções opostas. São animais sem pés, são totalmente aquáticos. O quarto é o selvagem, que é chamado em sânscrito de Vanachara. Então vamos desmembrar essa palavra aí. Vana, do sânscrito, significa selva, floresta, safari. E chara significa movimentar-se, andar, animal que anda pela floresta, que anda pela selva, pela savana. Então é o leão. É um só, esse aqui é somente o leão. Mas o leão ele é quadrúpede, igual aqueles outros lá em cima mencionados. Só que na classificação, a natureza selvagem e predadora do leão, de ser do topo da cadeia alimentar, fez com que ele saísse do time dos quadrúpedes e ficasse só ocupando a função de selvagem, de Vanachara. E por último, o inseto, que é chamado de Kita. Então, Kita significa em sânscrito inseto e também vai ser um só, que é o escorpião, que é um animal centípede, só que ele é um aracnídeo. Então, a natureza aracnídeo dele falou mais alta e ele ficou na categoria de inseto. Então, se você tiver a lua no signo siderado escorpião, você vai exercer o Vaishya de inseto. E na terceira tabela, agora vai fazer a aplicação da pontuação. Lembremos que para o Vaishya Kulta não interessa se são um casal hétero, um casal gay, não interessa. Sexo do casal não interessa para essa técnica. Então, o ideal é quando as duas pessoas envolvidas, o casal, ambos têm luas no mesmo tipo de animal. Esse que é o ideal, que vai adquirir 2 pontos, ou 2 gunas, no máximo. Então vai ser a segunda técnica, o segundo critério, de 8 critérios. Então, como vocês viram no de Varna Kulta, o máximo que podia adquirir era 1 ponto. E como esse é o segundo critério, Vaishya Kulta, são agora 2 pontos, o máximo que pode somar. Então, quadrúpede com quadrúpede dá 2 pontos, humano com humano dá 2 pontos, aquático com aquático, 2 pontos, selvagem com selvagem, 2 pontos, inseto com inseto, 2 pontos. O ideal é que as 2 luas do casal sejam do mesmo time, do mesmo tipo de animal. E quando não acontece isso? Aí, nós vamos começar pelo selvagem. Então, assim, a pessoa que tem lua em leão, ela vai sofrer desvantagem nesse critério, porque o selvagem, ele é o predador de, basicamente, o humano
os aquáticos e o inseto, não tanto predador, mas assim, porque o leão ele pisa no inseto. Então ele não exerce controle. Então é isso que significa Vaishakuta, é quando o animal ele não consegue exercer controle ou vassalagem no outro. Porque um leão ele não consegue transar com um ser humano, que não consegue transar com um peixe, que não consegue transar com um inseto. Então não consegue transar, não consegue ter intercurso sexual. É por isso que os animais dos mesmos tipos, eles ganham 2 pontos, porque um quadrúpede consegue fazer sexo com outro quadrúpede, um humano consegue fazer sexo com outro humano. É por isso que eles são compatíveis. É porque gera controle, um consegue montar no outro. Então o selvagem, ele só vai ser compatível com um outro selvagem e ele vai ter metade da... Não metade, mas assim, vai ter 1,5 de compatibilidade com o quadrúpede. E já os que são quadrúpedes e aquáticos, eles são os que ganham mais vantagem nesse critério, porque o quadrúpede ele vai somar ponto com todos os tipos. O quadrúpede ele não vai zerar a pontuação com nenhum outro tipo de animal. Ele consegue exercer algum tipo de controle em outro tipo de animal. E o aquático também. Ele não vai zerar com nenhum outro tipo de animal. O aquático ele consegue exercer algum tipo de controle em qualquer outro tipo de animal. Agora, no caso do humano e do inseto, eles vão somente zerar com o selvagem. Então, se uma pessoa tiver uma lua num signo humano e a outra num signo selvagem, zera a pontuação. E se a outra pessoa tiver uma lua num signo inseto, se relacionando com uma pessoa com um signo selvagem, também zera a pontuação, tá certo? Então, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, o Vaishakuta, a compatibilidade do controle do tipo de animal, é a segunda de um conjunto de 8 critérios de compatibilidade matrimonial. Então, se você zerou esse critério, você não precisa entrar em pânico, porque ele tem só peso 2 na compatibilidade. Então, assim, se você zerou, não é tão ruim assim, porque você ainda tem esperança de somar pontos nos demais 7 critérios, certo? Obviamente, você não precisa calcular manualmente tudo, você pode utilizar o meu tutorial que eu deixei no início do vídeo, para você calcular de maneira automática, sem precisar fritar tanto o seu cérebro, tá certo? Mas vale a pena estudar e aprender a calcular manualmente. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!